Olá, turminha do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje daremos continuação à atividade Ler para Compreender. Vamos lá? Então, pegue o seu livro Aprender Juntos. Vamos abrir lá na página 59. Se você achar necessário, faça a leitura novamente do texto Folia dos Três Bois. Assim você vai relembrar a história do texto teatral para poder continuar fazendo a interpretação. Aqui na página 59, a atividade C, ela é a continuação da atividade 6, que nós já fizemos a letra A e a letra B na aula passada. Nós estávamos falando sobre a cor do boi. Então, o casal Zé e das Graças tinha que passar por um boi que tinha cor amarelinho. Lá na letra B, nós falamos que amarelinho é a mesma coisa que amarelinho. Então, agora aqui na letra C, você vai ter que escrever qual é a diferença entre essas duas maneiras de escrever o diminutivo. Então, qual é a diferença entre amarelinho e amarelinho? Olhando bem para essas duas palavras, nós podemos perceber que a diferença está no fim da palavra, né? No modo como a palavra termina. Então, olha só, amarelinho termina com in, enquanto amarelinho termina com inho. Então, aqui vocês podem colocar que a diferença está no modo como a palavra é escrita, no fim da palavra, tá? Letra D. Há pessoas que falam amarelinho e outras que falam amarelinho. Qual dos dois diminutivos você costuma usar? Qual deles que você usa? Escreve aqui para pro, tá bom? Agora aqui na número 7, nós vamos ler aqui a fala dos personagens e vamos observar que tem uma palavra em destaque. Então, acompanhe a leitura com a Pro. Das Graças. Mas eu acho que era uma vaca, não era, Zé? Zé. Não era vaca nada, mulher. Era boi. Então, qual é a palavra que está em destaque aqui? Muito bem, mulher. O que é a palavra mulher? Olha a pergunta. Que outras formas de falar essa palavra você conhece? Tem pessoas que falam mulher. Que outra maneira eu posso falar ou escrever esta palavra? Coloque aqui, tá bom? Agora, aqui na número 8, é apenas para você refletir. Em sua opinião, por que no texto foram usadas as formas amarelinho e mulher, em vez de amarelinho e mulher? Por que será, hein, turminha? O livro traz uma explicação para a gente. O texto teatral, ele está muito relacionado à fala. Muitas vezes, nele se busca representar, de alguma maneira, o jeito de falar das pessoas nas falas dos personagens. Pois ao falar, ou melhor, pois o falar faz parte da nossa identidade, né? A maneira com que a gente fala faz parte da nossa identidade, do lugar que a gente mora, da região que a gente vive. As palavras, o jeito de combiná-las e o modo como são pronunciadas podem mudar de acordo com o lugar, o grau de escolaridade, a idade, a profissão, entre outras características de quem fala, tá? Então não existe um modo de falar certo ou errado. Existem modos de falar diferentes. Então, aqui na número 9, nós vamos reler estas falas que aparecem no texto. Então, aqui nesse primeiro quadrinho, o Zé fala assim: Seu moço, este é o caminho da serrinha, é? E o arauto responde: Chamou? Agora eu quero que vocês observem que esta mesma fala que apareceu no texto,
ela foi reescrita aqui embaixo, ó, pessoal, de uma maneira diferente. Vamos ler comigo? Então, aqui o Zé fala: moço, por favor, este é o caminho da serrinha de Sericecó? E o arauto responde: o senhor me chamou? Então, veja que a fala, ela está sendo dita de outra maneira. Ela quer dizer a mesma coisa, mas aqui foram usadas outras palavras, né? A primeira tá um jeito mais informal, já a segunda tá mais formal. Agora vamos observar outra. Olha aqui. Arauto. É galo mesmo, dona. Se já passaram por tudo isso, estão no caminho certo da serrinha de Sericecó. Até mais, gente. Agora, essa mesma fala, ela foi escrita aqui embaixo, a turminha, de maneira mais formal. Vamos ler com a professora Vi? Ele é mesmo um galo, senhora. Veja que aqui ele usa dona, aqui ele já usa senhora. Se já passaram por tudo isso, estão no caminho certo da serrinha de Sericecó. Até logo, pessoal! Então veja que a maneira de falar dele mudou, ok? Mas ele disse a mesma coisa. Então agora, depois que nós analisamos aquelas duas maneiras de falar, você vai responder aqui. O que aconteceu com o jeito de falar das personagens? O que você acha? Mudou ou não mudou? Tá diferente ou não? Escreva aqui. Letra B. As falas reescritas, aquelas que aparecem embaixo, que foram reescritas de maneira mais formal, elas fazem você imaginar as personagens de outra maneira? Quando você lê, parece que é outra personagem? Sim ou não? Se sim, que personagem parece falar aquele tipo de fala que foi produzida no segundo quadrinho? Agora, para terminar, nós temos aqui na atividade 10 um esquema. Esse tipo de texto se chama esquema. Ele é um resumo do texto teatral que nós lemos. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão completar com as informações. Então, a primeira informação é o casal de personagens. Quem era o casal de personagens, turminha? Muito bem, o Zé e a das Graças. Então, veja só, a Provivi escreveu aqui. Agora, você vai escrever nesta linha onde que os personagens querem chegar. Lembram que eles queriam chegar em algum lugar? Onde? Na serrinha. Serrinha do quê? Escreva aqui, tá bom? Depois, vocês vão escrever as etapas que eles tinham que passar. Lembra que o Arauto falou que eles tinham que passar por várias coisas? Primeiro, eles tinham que passar por onde? Vocês lembram? Vou dar uma ajudinha. Eles tinham que passar pelo pé de alecrim. Então, já escrevi aqui. E depois? Eles tinham que passar por um boi amarelinho. Muito bem. Agora, vocês vão escrever os outros dois animais que eles tinham que passar aqui, tá bom? Já dei uma dica, são animais. Depois vocês vão completar quem deu as informações para eles, quem é que foi informando o Zé e a das Graças. E por último, quanto ainda falta para chegar? Lembra que lá no finalzinho do texto, a voz, né, que era a voz do arauto, disse para o Zé quanto que faltava. É só você voltar lá no texto e copiar aqui a fala dele, tá bom? Terminamos a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora Vi. Um beijo e até a próxima aula.